um pequeno intervalo de 5 minutos, mas nada mais do que 5 minutos, certo? Só um breve intervalo para uma questão doméstica aqui, coisas de teletrabalho. Bem, como eu conversei com vocês antes de ontem, nós concluímos o estudo dos crimes contra a administração da justiça, né? Já tínhamos concluído os crimes contra a administração pública, concluímos antes de ontem os crimes contra a administração da justiça, e aí nós vamos, a partir de hoje, voltar ao começo do nosso conteúdo programático, né? E vamos ver da unidade 1 à unidade 4, e com isso, se Deus quiser, no finalzinho do próximo mês, finalzinho de maio, terminaremos aí o nosso conteúdo programático, né? Lembra que nós conversamos isso lá no começo de fevereiro, né? Já passamos aí 2 meses de aula, e nós vimos que a ordem dos fatores não alterava o produto, né, em relação às nossas unidades, e aí eu tenho feito isso nos últimos anos, e eu acho que agora, mais do que nunca, a partir de hoje, vocês vão sentir, Fabiana, Gabriel e todos os demais, o quanto isso é útil. Por quê, Roberto? A gente já passou pelos crimes mais complexos, mais numerosos, mais densos, digamos assim. A partir de hoje, nós vamos ver os crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Claro, são crimes importantes, evidentemente, mas é um pouco mais fácil a gente entender, por exemplo, o crime de incêndio e o crime de bigamia, ou mesmo o crime de falsidade ideológica, do que o crime de concussão, o crime de peculato. Então, a gente tem agora, nessa segunda parte do semestre, né, repito, a gente completou, já passou de 2 meses de aula, temos aí praticamente mais 2 meses para frente. Então, nessa segunda parte aí do semestre que nós estamos dando essa virada, a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade na condução do nosso curso, né? A gente vai ver, a partir de hoje, essas unidades, repito, da unidade 1 até a unidade 4. Lembrando que a nossa prova é no comecinho de maio, mas aí ainda tem tempo, a gente fala da prova um pouco mais à frente. Então, hoje, nós vamos começar a partir do artigo 235, em que ele inicia o título 7º da parte especial do Código Penal, e o título 7º tem essa expressão aí, tem esse nome, dos crimes contra a família. Aqui, Raquel, a gente precisa entender primeiro o que nós vamos entender, o que é que nós vamos compreender, de que maneira a gente vai assimilar o tal do família, do conceito de família. A estrutura desse título foi desenhada, Roberto, lá na década de 40, né? Ela sofreu algumas alterações, nós vamos ver agora, mas ela é desenhada originalmente lá na década de 40. E a sociedade mudou da década de 40 para cá, né? É bem verdade que nos últimos anos a gente tem visto, não apenas no Brasil como no mundo, uma volta parcial, né? Não vou dizer que a sociedade evoluiu, porque não seria verdade, mas uma volta de um debate sobre alguns aspectos, alguns grupos sociais que pregam, né, que defendem, tem todo o direito de fazê-lo, algumas visões mais conservadoras de alguns aspectos da vida social, inclusive da vida familiar. Mas fato é o seguinte, pode perguntar, Roberto, pode falar, querido. Professor, talvez seja até um pouco fora do assunto, mas o senhor citou aí que a nossa sociedade não evoluiu, né? Mas o que o senhor achou ontem do advogado-geral da União dizer que os cristãos estão dispostos a morrer pela liberdade do culto? Rapaz, eu achei o papo meio cruzado, assim, sabe? Assim, eu escutei isso e acho que tem só um gap, Roberto. Você na informática trabalha bem com esse conceito de gap. Tem só um gap de 8 séculos, né? Tem só isso. Eu não sei, aí a gente falar de religião é muito complicado, mas eu não costumo fugir muito de assunto, sobretudo quando sou provocado por vocês. Eu primeiro acho que a religião, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? São escolhas muito pessoais, né?
Mas o conceito que eu tenho de Deus e de religião é um conceito muito fortemente voltado para o amor, para a compaixão, para a atenção ao próximo, Solidariedade. solidariedade, empatia, né? Então eu tenho muita dificuldade. Eu vi uma frase uma vez, atribui ao Papa, mas eu não sei, atribui tanta coisa ao Papa que o bichinho do Papa, na verdade, nunca falou, né? Mas eu vi uma frase que diz que se a sua religião é, é, lhe impõe odiar alguém, mude de religião. Não é porque a religião ela é amor, né? Ela é paz. E eu acho, e aí eu tenho muito respeito aos que pensam em contrário, por óbvio, mas eu não acho que a discussão que a gente tem que travar, sobretudo essa discussão atualmente desenvolvida no Supremo, né, começou ontem, deve evoluir hoje, discussão, eu não acho que seja uma discussão sobre religião. Eu acho que o que a gente tem que discutir agora é saúde pública. São coisas diferentes. Não me parece que nenhum dos governadores, aí a minha opinião técnica, tenha proibido o exercício de alguma religião. Né? Olha, ninguém pode mais rezar, ninguém mais pode proferir seu credo, ninguém mais pode fazer uma live na internet de oração, independente do religioso. Não me parece, pelo menos nos decretos que eu vi, não me parece que seja esse o norte, né? O que se proibiu não foi o culto, o que se proibiu não foi a missa, o que se proibiu foi a aglomeração de qualquer natureza, né? Infelizmente, não apenas no aspecto religioso, mas nas questões ligadas ao comércio, a atividades educacionais, né, cinema, arte em geral, tudo isso está proibido por uma questão de saúde pública. E se você analisar o texto constitucional, e agora, a gente não dizer que eu estou aqui fazendo discurso político ou religioso, mas uma análise exclusivamente constitucional, Roberto, não há nenhum valor na Constituição que seja absoluto. Desafio alguém me apresentar um valor absoluto. Rafael, você está errado, você nunca leu a Constituição, porque a vida é absoluta. A Nem vida a vida é, né? não. Mas a Constituição diz que, no caso de guerra, eu posso aplicar a pena de morte. Então, veja, a Constituição, claro, é uma situação extrema, reconheço, mas há uma restrição no próprio texto constitucional para a vida. Então, a gente tem que entender. Eu discutia ontem com a amiga do tribunal, dentro de um processo que nós estávamos lá enfrentando, que o que nós estamos vivendo agora não é algo regular, normal. Eu não posso fazer um raciocínio normal, regular, em condições normais de temperatura e pressão, para o que nós estamos vivendo agora. É completamente antinatural o que o mundo inteiro está vivendo, não é apenas o Brasil. Nós estamos, eu e vocês, há mais de um ano, né, um ano e mês, tendo aula via remota. Né? Na maioria de vocês, eu sequer conheço os rostos, né? Não tive esse prazer ainda por conta da circunstância. Então, a gente tem que reconhecer que o que nós estamos vivendo é um momento diferenciado. Então, eu tenho que aplicar regras diferenciadas em relação a isso. E aqui me parece muito claro, repito, com todo respeito aos que pensam em contrário, mas me parece muito claro que as medidas, elas não querem restringir a liberdade pela liberdade, né? Elas querem tomar ali medidas de saúde pública, porque nós estamos vivendo, todos nós tivemos exemplos, a imprensa divulga isso com uma certa regularidade, uma situação caótica na saúde, não é normal. Nós temos, por exemplo, no Ceará, nós chegamos a ter, agora durante o mês de março, quase 1.000 pessoas esperando leito de UTI e de enfermaria. Convenhamos, a saúde pública no Brasil tem muitas dificuldades, mas nós nunca tínhamos vivido um cenário como esse, né? Então, a gente tem que entender, não me parece que o que esteja em foco, ou que deva estar em foco, seja a questão religiosa, né? Ninguém está tolhido das suas liberdades religiosas, de fazer encontros virtuais. Nós não estamos fazendo nossos encontros acadêmicos virtuais, né? Por isso estamos tolhidos do direito de estudar e etc. Não me parece que seja, acho que há um foco aí diferente. E aí, Roberto, quando eu falei que não dá para a gente cravar que houve uma evolução,
é porque eu tenho uma tendência de ser um pouco mais educado do que eu gostaria de ser, sobretudo quando eu estou falando em público e essa fala está sendo gravada. Mas, em alguns aspectos, me assusta. Você vai se lembrar, Roberto, a maioria aqui não sabe do que eu estou falando, vai depois botar no Google, mas você provavelmente, que é da minha geração, vai se lembrar que nós tínhamos um programa nos anos 80 chamado Armação Ilimitada, que era Cadu Moliterno, o André de Biasi, né? Era uma moça que tinha 2 namorados, né? E era um programa juvenil, né? Eu era criança, adolescente, assistia ao programa sem nenhuma restrição. Hoje eu teria dificuldade de imaginar um programa como aquele passado hoje, né? Ou você, repito, que é da minha geração, assistiu como eu com muita atenção os Trapalhões, né? Então, assim, a gente vive aí um processo de readequação de alguns valores, é normal, mas a gente precisa ter algum tipo de senso crítico em relação a isso, né? Eu vou ouvir Caroline e depois eu complemento. Pode falar, Caroline. Professor, bem rapidinho para não atrapalhar o andamento da aula, porque assim, a Constituição, primeiro, diz que se respeitam todas as religiões, mas o Estado é laico, né? É importante ter isso em mente, né? Segunda coisa, toda a minha solidariedade aos professores, cada vez que preciso explicar uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, porque, olhe, eu, como estudante de direito, já estou sofrendo isso na pele, porque É chega o meu difícil. marido e pergunta, como é que pode um negócio desse? Aí, olhe, é difícil, aí por isso toda a minha solidariedade Ô, ao... Carol, obrigado. E terceiro, bem rapidinho, é porque as pessoas acham que, assim, às vezes a gente tem, como diz o Nelson Rodrigues, aquela síndrome de vira-lata, de achar que as coisas só acontecem no Brasil. Mas na Alemanha, por exemplo, que é o exemplo de combate ao coronavírus, as igrejas e os estádios nunca fecharam, porque o lobby das igrejas e dos É, clubes de futebol é fortíssimo, inclusive dentro do partido da Angela Merkel, que, inclusive, teve uma amiga que mora na Alemanha, ela disse que a Merkel queria fechar os templos durante a Páscoa e não conseguiu, porque levou um pito do próprio partido. Então, para a gente também não, saber dimensionar, sabe? exatamente. E é uma questão mundial. E eu particularmente, eu não acho, Carol, dentro de uma sociedade, né, dentro de uma vida social, eu não acho que essa pressão política que determinados grupos fazem, ou grupos religiosos, ou grupos econômicos, ou grupos esportivos, eu não vejo problema, né? A gente tem que defender nossos pontos de vista e nossos valores. A minha crítica vai quando o Estado cede demasiado a esse tipo de pressão, sobretudo, e aí eu volto ao ponto do Roberto, sobretudo o judiciário, né? Porque o judiciário tem que ter uma visão um pouco diferente. Claro, nós sabemos, o direito é uma ciência social aplicada, o direito ele só se materializa e ele só faz sentido quando é aplicado dentro de uma sociedade, né? O direito não é uma coisa estéril que eu tenho ali dentro de um laboratório, não, ele tem um contexto social muito claro. Mas, e aí a gente vai e volta, né, para vocês não me acusarem tão violentamente de fazer discursos apenas políticos, mas dentro da técnica constitucional volta para a técnica, por exemplo, que a Alexi fala, Carol, da ponderação de valores. Né? Eu não vejo problema que determinados grupos, repito, empresariais, grupos religiosos, grupos esportivos, façam pressão junto ao poder público. A sociedade é isso é política. Né? Política é fazer escolhas, política é você tentar conciliar, de alguma maneira, o interesse da sociedade. Agora, isso não pode fazer com que eu, repito, anule determinados aspectos jurídicos relevantes, né? E como você colocou, o princípio da colegialidade ele é mais raro no Brasil do que cabeça de bacalhau, né? Quer dizer, o Supremo já tinha decidido por maioria, uma maioria considerável de que os prefeitos e governadores
tem essa liberdade. Não houve nenhuma mudança significativa do cenário político ou social, que poderia dizer, não, Rafael, ele decidiu isso dentro de um determinado contexto, hoje a pandemia já arrefeceu, praticamente não há mais nenhum caso, então a situação fática é diferente daquela situação fática anterior. Então, não me parece, ao contrário, né, infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos meses, muito infelizmente, né, é muita dor de muita gente. A gente não pode ignorar essa dor, né? Então, a situação fática, se ela não é parecida, talvez ela seja até pior do que aquela tomada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento. Mas me parece, né, o Supremo tem internamente ali os seus embates políticos. O ministro Nunes Marques já tinha tido um embate há umas semanas atrás com o ministro Gilmar Mendes, né, um embate público. Ele está chegando no Supremo agora, praticamente. Então, eu não sei até que ponto, Carol, também é uma forma que ele encontrou de meio que garantir o espaço, dizer, olha, eu tenho meu espaço aqui, eu tenho essa autonomia, mas é muito complicado, porque o colegiado, que é próprio de um tribunal, né, se Deus quiser, eu vou encontrar vocês lá nas nossas disciplinas de processo, a gente vai estudar recursos e estudar a importância do colegiado no tribunal. Você precisa observar isso. Por exemplo, eu trabalho no tribunal, vocês sabem disso, e eu já vi o meu chefe, o desembargador meu chefe, mais de uma vez. Num voto, o Roberto dizia o seguinte: olha, eu não penso assim, eu ressalvo meu ponto de vista pessoal, porém eu não posso ignorar que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem uma jurisprudência formada nessa direção e a ela adiro. Ponto. Ou seja, você ressalva o seu ponto de vista, você deixa claro que essa decisão fosse sua, monocraticamente, isoladamente, você iria seguir uma outra direção, mas você adere, quer dizer, e é um contrassenso. A Carol toca num ponto muito importante, e isso nós precisamos aqui de estudar como estudantes de direito, porque nós temos tentado criar, o CPC de 2015 é muito forte nisso, nós temos tentado criar uma cultura de precedentes no Brasil. Né? Então, a cultura de precedentes é baseada em quê? Em que eu tenho a fixação de precedentes pelo judiciário, aquele precedente para ser superado, né, entre aqueles conceitos de overruling, distinguish, ou seja, para que eu possa superar aquilo ali, eu tenho que ter uma situação fático-jurídica diferente, para que eu diga, olha, vamos abandonar aquele precedente, vamos estipular um outro precedente. Então, tudo isso faz parte desse sistema de precedentes que o processo brasileiro, sobretudo o processo civil, e sobretudo o processo civil depois de 2015, pretende ver. Mas aí a gente não pode ignorar que o judiciário, e aqui quando eu falo no judiciário, eu falo no judiciário em geral, ele está inserido na sociedade, ele faz parte da sociedade. E para o bem ou para o mal, ele acaba dialogando com essa sociedade, e o que, é que a gente vai ter como consequência? Essa polarização que hoje é tão evidenciada. Pessoal, eu vou fazer um intervalo só um minutinho, 5 minutinhos a gente volta, tá? Só para uma questãozinha doméstica aqui. São 7h50, 7h55. A gente volta.
Voltamos. Só para complementar o que eu estava falando, e aí eu já respondo essa pergunta da Caroline. Então, a gente está vivendo, como eu dizia, o judiciário, ele está inserido na sociedade, ele não é uma coisa à parte, né? Então, acaba sendo influenciado por todas as mudanças sociais, isso não há nenhum problema, sempre foi e sempre será. A minha crítica, agora quem fala é o Rafael, não é o professor Rafael, é que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo, uma fortíssima polarização. Né? Nós temos uma polarização muito intensa, né? De fato, muito intensa na sociedade mundial e no Brasil em particular, em que a gente percebe, e aí eu não consigo entender, Roberto, é uma questão muito minha, por que o outro pensar diferente o transforma automaticamente em meu inimigo? Porque ele não pode ser apenas uma pessoa que pensa diferente de mim, né? Até porque eu acho que seria muito chato o mundo se todo mundo fosse igual a mim. Eu gosto muito do diferente, não uma cultura diferente, uma religião diferente. E no caso do Brasil, já te ouço, Roberto, no caso do Brasil, nós somos tão miscigenados em todos os aspectos, né? Por exemplo, por que todo brasileiro passa o Réveillon de branco? E isso é uma herança das religiões de matizes africanas. Então, a gente tem isso culturalmente aceito. Então, eu não vejo por que o outro pensar diferente, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista religioso, quer de qualquer ponto de vista, ele se tornar meu inimigo. Quer dizer, o debate tem que ser da ideia, né, da convicção, não uma coisa pessoal. Quando eu parto para uma questão pessoal, acho que muita coisa já ficou no espaço. Oi, Roberto. Esse ódio, né, pelo diferente aí que a gente está vivendo, ele não é tão antigo, é recente, não é assim, recente, se você olhar para cá, tipo, sei lá, uns 6 anos para cá. Talvez uns 10 anos, né, a gente tenha vivido isso. O que é que aconteceu para isso? Não, sinceramente, também não consigo. E eu não sei. Ele contamina, viu, professor? Contamina. Eu não consigo, eu não tenho uma resposta para isso, porque que as coisas hoje são tão polarizadas, e aí eu acho que o que a gente está vivendo nesse último ano, que é algo, repito, tão antinatural, acabou todo mundo. Eu vi uma frase um dia desse no Instagram que eu achei interessante: tenha paciência com as pessoas, porque quase ninguém está bem, né? Então a gente tem que ter essa tolerância, né? Mas não sei, eu realmente eu um dia ainda queria entender sobre tudo isso, porque é que o outro pensar diferente, eu tenho que ser inimigo dele, né? Eu estudo guerra há muitos anos, estudo o conceito de inimigo há muitos anos, mas eu não consigo entender esse pensar. O outro tem uma religião diferente, tem um partido ou um pensamento político diferente do meu, ou mesmo tem uma orientação sexual diferente da minha, né? E por que isso o transforma em algo tão absurdamente odioso no meu olhar? Repito, eu gosto muito de conhecer outras culturas, de conhecer pessoas diferentes, de áreas diferentes, com hábitos diferentes. Eu acho que o que importa no final, pelo menos é assim que eu pauto minha vida, são os valores essenciais, é o caráter, a empatia, a correção nos atos. Se aquela pessoa é azul, amarela, verde, se ela crê uma coisa ou na outra, não tenho por que ser inimigo. Caroline pergunta o seguinte: professor, foi falar daquele voto do Nunes Marques, agora fiquei curiosa para saber se de fato foi errado ele ter baseado o voto no uso das gravações do hacker que não estavam no pedido de anulação, de qualquer modo já haviam sido usadas em outro processo contra o próprio hacker, e passado por uma perícia técnica comprovada a veracidade. Não foi um contrassenso para alguns segmentos da imprensa levantar esse argumento. Veja, Carol, o que nós temos ali? Há um entendimento de jurisprudência, a gente vai estudar juntos isso lá no processo penal, de que as provas ilícitas são, obviamente, imprestáveis, elas não podem ser utilizadas no processo. Está na Constituição, está no Código de Processo Penal. Mas a jurisprudência do STF, ela cria um entendimento de que só haveria uma hipótese, uma circunstância que faria com que eu pudesse utilizar uma prova ilícita. Quando é que a prova ilícita ela seria admitida? Ela seria admitida como
ela seria admitida se ela reunisse, Carol, dois elementos. Primeiro, ela beneficiasse a defesa, né, e ela fosse o único meio que a defesa tem para provar aquele seu argumento. O que há aqui é um embate, é um confronto entre a ampla defesa e o princípio da vedação ao uso de provas ilícitas, e a ampla defesa sai ganhando. É essa a construção que a jurisprudência faz. Por que a gente precisa ter isso em mente? Porque era possível a utilização daquelas gravações, porque, veja, não há nenhuma dúvida de que aquelas mensagens ali obtidas pelos hackers foram ilícitas, né? Não há nenhum tipo de dúvida quanto a isso. Absolutamente zero dúvida em relação a isso. Está muito evidente que aquilo ali é ilícito. Então, dentro da jurisprudência formada no Supremo, nós só poderíamos utilizar aquilo ali, repito, se fosse para beneficiar a defesa e fosse a única prova que a defesa tem. Então, a defesa do ex-presidente Lula usar aquelas mensagens preenche o primeiro requisito, né? Ela está usando para a defesa, ou seja, para um argumento de defesa. A minha dúvida, Carol, é se essa poderia ser configurada como a única prova para demonstrar aquela tese específica da defesa, que seria a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Então, eu, Rafael, tenho essa dúvida, se de fato ela era a única prova suficiente, porque, repito, esse entendimento do Supremo é um entendimento de radicalidade, é um entendimento radical em relação a isso. Por quê? Porque é um entendimento que diz, olha, se for a única prova, o único meio de informação, o único meio, mesmo sendo ilícita, pode utilizar. Então, a gente aqui não tem dúvida de que é uma prova ilícita, a princípio, a gente não tem dúvida de que ela beneficiaria a defesa. A minha dúvida específica é se ela seria efetivamente a única prova. O que eu não considero técnico, Carol, e aí não foi apenas o ministro Nunes Marques, outros usaram essa técnica, e aí eu não usaria como um juiz, eu não usaria como ministro do Supremo, a dizer, não vou usar as mensagens, mas as mensagens dizem isso. Bem, se eu não vou usar, eu não vou usar. Eu sequer posso citar, ou seja, ou eu digo, estou usando porque entendo que ela se encaixa na exceção prevista na jurisdição e na jurisprudência, né? Ou seja, estou usando porque ela de fato é a única prova que a defesa tem, beleza, ou eu não uso. Esse meio termo aí que a gente viu em alguns votos, efetivamente, nós vamos ter ali algo que eu não considero muito técnico. Porque o que é o técnico? Ou eu considero ilícita e não dá para salvar, né? Não se encaixa na exceção e eu não a utilizo, ou eu digo, olha, ela se encaixa porque ela é a única prova que a defesa tem. E aí eu vou validar e vou dar uso àquelas determinadas provas. Lembrando sempre que essas provas elas só podem ser utilizadas para gerar uma tese ou fundamentar uma tese de defesa. Eu não poderia, por exemplo, usar essas provas para responsabilizar um dos procuradores ou responsabilizar criminalmente o ex-ministro Sérgio Moro, né? Então, é complexo, porque sempre que a gente trabalha com prova ilícita, a gente tem essa dificuldade. Professor, mas só uma dúvida. A defesa, afinal, usou ou não usou as gravações do hacker na petição? Porque algumas pessoas da imprensa estavam dizendo o seguinte, que a defesa tinha arrolado como prova a questão de uma outra gravação, que era aquela gravação entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma, em que haveria ele seria tornado ministro para lhe dar foro privilegiado, né? E aí, como é que, afinal... A defesa não usou. A defesa, ela, em outra ação, ela busca acesso a essas informações, dessas mensagens, consegue acesso, mas nesta especificamente, do ponto de vista técnico, ela não usa. Na verdade, quem traz essa discussão toda para essa deliberação foi o ministro Gilmar Mendes, né? Ele que traz. A defesa, no embasamento do seu pedido, ela considerou que já haviam outros elementos de prova que fundamentavam
aquela pretensão de ver ali reconhecida a suspeição, e ela não usa essas mensagens. Mas veja, aí eu volto ao mesmo ponto que eu tinha criticado agora há pouco, Carol. A gente ficou naquela zona cinza. Eu não uso, mas uso, né? Olha, não vou usar, não vou considerar, mas a mensagem diz isso, 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 isso. Você já está usando. Né? Só uma pergunta, professor. Então, mas formalmente, para responder objetivamente a sua pergunta, a defesa não utilizou, não baseou isso, o seu pedido de mensagem. Aí, mas, assim, o fato do ministro Gilmar Mendes ter falado permitiria que o ministro Cássio Nunes baseasse o seu argumento nas mensagens do hacker? É uma pergunta técnica mesmo. Tecnicamente, eu entendo que sim, porque na hora que ele menciona, utiliza aquilo ali como a razão de decidir dele. O que é a razão de decidir? São os elementos fáticos, probatórios e jurídicos que o juiz usa para decidir. Ele trouxe aquilo para dentro do processo. Então, aí, nesse ponto, me parece que eu poderia, sim, já que o outro juiz, no caso, o outro ministro, utilizou aquilo ali, mesmo que de forma enviesada, reflexa, como razão de decidir. Né? Porque, repito, essa técnica, essa retórica, ela é muito complicada. Eu digo, olha, não vou usar as mensagens, não estou considerando as mensagens, mas elas dizem isso, 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 isso. Né? Eu, pessoalmente, Rafael, eu considero que os procuradores e o ex-ministro Sérgio Moro, especificamente tratando daquelas mensagens, eles foram imprudentes, muito imprudentes, né? Em algumas mensagens, inclusive, me parece que foram até imaturos, né? Até me assusta um pouco você imaginar grandes autoridades com tanta responsabilidade, com algumas mensagens ali quase que imaturas, né? Quase que pueris, mas eu ainda não estou 100% convencido de que houve ali uma suspeição. Ou seja, o que é a suspeição? O julgador deixa de ter um olhar isento sobre a causa e ele passa a ter uma visão unilateral e vai canalizar todo o seu esforço apenas para comprovar ou buscar comprovar aquela sua visão unilateral. Isso é a essência da suspeição. Isso pode vir por amizade, por inimizade, por interesses políticos, por interesses econômicos. Então, eu não vou cravar que não houve suspeição, mas eu ainda não me convenci completamente de que todas aquelas ações, todas aquelas decisões foram imbuídas ou motivadas por um objetivo de convencer ou de fundamentar um olhar previamente estipulado. Porque o que é a suspeição? Eu não olho, Roberto, para as provas com isenção. Eu já olho para as provas tentando exclusivamente provar aquilo que eu quero ver provado. Isso é próprio da parte, né? A acusação e a defesa vão olhar sempre para a prova, assim. O juiz não pode ter esse olhar unilateral. Então, assim, Carol, eu ainda tenho dúvidas, ainda não me convenci, repito, acho que foram imprudentes, tem algumas mensagens que, no meu olhar, beiram um ridículo. Eu acho que o juiz tem que ter uma preservação do seu locus, do seu local de julgamento. Eu acho que ele tem que manter, né, uma isenção, aquela história que atribui à mulher de César, né, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, sobretudo o juiz, porque ele lida com matérias muito complexas, sobretudo uma matéria como aquela, né? Eu vou além. Se fosse juiz de uma ação ou de ações tão complexas como aquelas que compõem a Lava Jato, sequer mensagem de celular eu acho que eu usaria, Carol. E aí eu estudo segurança cibernética há muitos anos e a gente não tem nenhuma segurança quando a gente vai aí para esse ambiente chamado cyberespaço. Então, eu acho que faltou prudência, isso eu não tenho a menor dúvida. Não vou me atrever aqui, até porque não me compete avaliar se seria por vaidade, se seria por imaturidade, não interessa, isso não interessa. Mas ainda assim eu tenho dificuldade de ver que haja efetivamente uma questão de suspeição, propriamente dita. Tá bom? Bem, o debate é muito rico, eu acho que é importante também, por favor, eu quero só deixar claro e gravado, não encarem esses debates como perda de tempo, né? A gente não está perdendo tempo, são debates jurídicos que são relevantes para a nossa formação. Vitória, seja bem-vinda, querida. Então, só para pegar o fio da meada, antes da gente falar tanto de STF, Lava Jato, etc.,
Nós estamos começando hoje, nós vamos levar aí algumas aulas nessa conversa, sobre o título do Código Penal que protege as famílias. E nós tivemos, nas últimas décadas, e no meu olhar aqui, eu tenho esse direito, né, de expressar no meu olhar acertadamente, uma evolução social no conceito de família, né? Algumas décadas atrás, e isso inclusive está positivado na Constituição Federal de 88, família era a união de um homem com uma mulher com fins de permanecerem juntos e formarem ali uma prole. Esse era o conceito de família que nós tínhamos nos anos 70, nos anos 80. Né? A partir dos anos 90, a sociedade começa a debater esse conceito, esse debate chega ao direito, e aí eu volto, Roberto, àquele argumento que eu usei agora há pouco: o direito não é estéril, o direito é uma ciência social aplicada, ele tem que observar os fatos sociais, ele tem que observar a dinâmica social, e ele tem que regulamentar essa nova dinâmica social. E aí, o conceito de família passa por uma mudança, insisto e repito, no meu olhar muito positiva, em que eu abandono aquela relação tão fechada de que família é a união de homem e mulher para formar a prole, e eu começo a ter outras composições familiares. Tanto é que hoje a gente já vai usar no direito a expressão não apenas de direito de família, mas direito das famílias. A gente vai reconhecer que o conceito família deixou de ser um conceito único, unilateral, unívoco, e passa a ser um conceito plural, um conceito plurívoco. Ou seja, eu tenho aí um conceito formado, na verdade, por vários conceitos. Então, o Supremo Tribunal Federal, através de um processo de mutação constitucional, vai fazer uma releitura do texto da Constituição de 88. Num primeiro momento, ele passa a admitir a união estável entre pessoas do mesmo gênero, e depois passa a existir a permissão, inclusive regulamentada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, do casamento entre pessoas do mesmo gênero. Né? Então, hoje nós temos absolutamente reconhecido no direito a possibilidade do casamento entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem. Isso é absolutamente pacífico no direito. Aqui deixa eu fazer um parênteses, que eu acho que é importante, sobretudo, repito, nesses momentos tão agudos que nós estamos vivendo, que não há nenhum problema, no meu olhar, Roberto, e quem diz isso não sou nem necessariamente eu. Tem um camarada, não sei se vocês conhecem, é um cara legal, eu até acho ele legal, pouco conhecido no mundo, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, inclusive, acho que vai muito nessa minha linha. Há um tempo atrás, isso tem pouco tempo, aí uns 2000 anos só, um camarada que passou ali pela Galileia, um tal de Jesus, disse que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Você tem várias formas de interpretar isso, eu não tenho conhecimento teológico para fazer elaborações tão sofisticadas, mas uma das interpretações possíveis desse mandamento, repito, literalmente, de JC, é dizer, olha, eu tenho um ambiente que é o ambiente religioso, que tem seus princípios, suas regras, suas normas, e eu tenho um outro, que é o de César, que é o do Estado, que é o da sociedade como um todo. Então, veja, a gente tem que separar um pouco isso. Qual é o olhar que eu tenho? E eu tenho aqui, tecnicamente, o Estado brasileiro, até por ele ser laico, como lembrava a Carol, ele não pode, por exemplo, impor a religião nenhuma. Olha, agora você vai ter que aceitar o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Assim como as religiões também não podem impor ao Estado. São ambientes diferentes, são lógicas diferentes. Ano passado, por exemplo, o Papa declara de que não havia problema de que houvesse um reconhecimento nas leis civis de casamentos e de uniões entre pessoas do mesmo gênero. Ele separa, diz, olha, lei civil. É como se ele dissesse, na minha lei religiosa eu tenho um pensamento, mas eu não posso ignorar que há um outro espaço, um outro domínio operacional chamado lei civil. Foi isso que nós tivemos no Brasil. Ou seja, eu acho que na hora que você começa a alocar as discussões, essa discussão pertence a esse ambiente
essa discussão pertence a esse ambiente, fica mais fácil, né, Roberto, você conciliar essas ideias. Ou seja, o Estado brasileiro não pode impor à Igreja Católica Romana ou a qualquer igreja de matriz evangélica, protestante, pentecostal, né, pentecostal, ou a qualquer outra religião, hinduísmo, shintoísmo, budismo, islamismo, seus pensamentos civis, né? Mas eu também não posso ser imposto a mim um entendimento religioso. São ambientes diferentes, né? São lógicas diferentes, né? E a princípio me parecem conciliáveis, ou seja, eu posso ter uma visão religiosa, mas eu tenho uma visão político-social diferente. Então, o fato repito, independentemente da crença religiosa, do pensamento religioso que muitas pessoas têm na sociedade e têm o direito de ter, isso é importantíssimo que fique claro, que têm o direito de ter, nós não podemos efetivamente ter qualquer tipo de dúvida sobre a separação desses ambientes. Então, o que o direito brasileiro faz é dizer, olha, no ambiente civil, dentro das regras civis, regulamentadas pelo direito civil e outras normas, nós vamos reconhecer, sim, exatamente. Carol, você foi agora, você matou. Cada um no seu quadrado, né? E aí, para eu trazer um outro grande filósofo, que eu gosto muito, que é o João Inácio Júnior, para a gente não fazer um bafulê jurídico, né? Para evitar qualquer tipo de bafulê jurídico, já dizia o grande pensador João Inácio Júnior Sábado, vamos separar as coisas e cada um tem a sua lógica, né? Porque eu não consigo misturar laranja com banana, né? Quer dizer, você tem ali um pensamento, uma formação de pensamento. Uma coisa é a formação do pensamento filosófico, uma outra coisa é a formação do pensamento religioso, outra coisa é a formação do pensamento científico. Eles são feitos através de lógicas distintas. Se eu quiser misturar essas lógicas, eu não vou conseguir ter uma grande harmonia. Por exemplo, eu sou fervorosamente devoto de São Jorge. Por São Jorge, na mitologia religiosa, o cara está na lua, em cima de um cavalo, matando um dragão. Eu não posso esperar a racionalidade disso. Né? Porque eu estou trabalhando aqui com uma outra vibe, a vibe do espiritual, da transcendência. Então, a gente separa aqui os pensamentos e tudo vai se harmonizando dentro desse contexto. Né? Eu me lembro de uma frase do Papa Francisco. O Papa realmente é uma pessoa que tem essa capacidade de me emocionar. Ele estava voltando do Brasil, a primeira viagem internacional que o Papa fez, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ele estava voltando do Brasil, dentro do avião, ele foi questionado por uma repórter da Rede Globo sobre a questão da união de pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, e mais do que isso, o que ele achava da postura, da visão da igreja em relação à homossexualidade. Ele dizia, olha, quem sou eu, né, para julgar? Veja a sabedoria do Papa, né? Quem sou eu para julgar? Ele claramente ali separava as dimensões, né? Então, essa foi a grande evolução que o direito traz para a gente. Ou seja, o direito hoje reconhece absolutamente tranquilo, repito, há provimentos do CNJ que eu posso fazer, reconhecer a união estável, reconhecer o casamento entre pessoas exatamente, Roberto, essa frase vai ao conto daquela que eu falava agora há pouco, né? A questão de que se a religião te obriga a odiar alguém, mude de religião. Então, o direito vai reconhecer essa possibilidade. Então, o que isso tem a ver com a nossa aula? Ora, nós vamos começar hoje, vamos avançar pela próxima semana no estudo dos crimes contra a família. O Código Penal define aqui uma série de crimes contra a família. Mas aqui nós precisamos lembrar de uma lógica muito importante, Isabela e Ana Luísa, de que o direito penal, ele é esperto. O que eu quero dizer com ser esperto? Eu conversei isso com vocês na nossa segunda aula do semestre, lá no comecinho de fevereiro. O direito penal, ele pensa o seguinte, cara, se eu for ter que definir todos os conceitos jurídicos, eu nunca vou sair do canto. Então, qual é a esperteza do direito penal? Ele visita outros braços do direito,
direito empresarial, direito tributário, direito ambiental, e ele toma emprestado, Roberto, os conceitos que lá já existem. O direito penal, ele não vai, Raquel, definir o que é pessoa natural, ele não vai definir o que é uma pessoa jurídica, ele não vai definir o que é uma sociedade anônima, ele não vai definir o que é tributo, ele sai incorporando aqueles conceitos para ter menos trabalho. Claro que uma vez ou outra, e é por isso que nós vimos isso na nossa segunda aula, uma vez ou outra, ele precisa criar um conceito próprio. Nós vimos, por exemplo, lá atrás, a ideia do conceito, né, Vitória, de funcionário público. Lembra que a gente viu que o conceito de funcionário público do direito administrativo não servia ao direito penal. Aí agora vai dizer, opa, aqui eu vou efetivamente criar um conceito meu, criar um conceito próprio, né? Então a gente vai ter, dentro dessa referência, um raciocínio de que eu aproveito o que puder ser aproveitado e o que não puder ser aproveitado eu crio um conceito próprio. Mas a ideia qual é? A incorporação no direito penal dos conceitos e definições de outros processos, de outros direitos. E por que isso é tão importante para a nossa aula? Porque no momento em que o direito civil, lá especificamente com os direitos das famílias, ele redefine, repactua e reconceitua o que nós vamos entender como família, e família deixa de ser aquela visão de homem e mulher destinada a formar uma prole, e ele passa a ter uma visão mais plural. Hoje eu vou considerar a família, por exemplo, um homem que adota uma criança, aquilo é família, né, para o direito civil, né, um casal, né, entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, que não quer ter filhos, ou seja, não tem o interesse de gerar prole, aquilo também é família para o direito civil. Então, veja, nós ampliamos o horizonte do conceito de família. Insisto, não há nenhum problema de que determinado pensamento religioso defina a família de uma outra maneira, mas eu só tenho que separar, volto ali à indicação da Carol, que foi muito feliz, cada um no seu quadrado. E qual é o impacto que a gente tem? No momento em que o direito civil, né, especialmente o chamado direito civil constitucional, pelas interpretações dadas pelo Supremo Tribunal Federal, incorpora novos conceitos de família, o que é que o direito penal faz? Ele vai ao direito civil e traz esses conceitos e os aplica de forma integral. Então, esses crimes que nós vamos começar a estudar agora, bigamia, né, e outros crimes todos, têm que ser configurados, entendidos por nós com esse novo olhar. Eu troquei o óculos. Então, a aula que eu recebi lá na década de 90 sobre bigamia, a minha professora dizia que a bigamia era quando eu tinha um casamento de um homem com uma mulher. Só se aplicava naquele caso. Essa não é a aula que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque a sociedade mudou e o direito reconheceu essa mudança. Então é muito interessante esse tema, esses crimes que nós vamos ver a partir de hoje, porque são crimes, insisto, que a gente tem que ler, tem que olhar com base nesse novo, nessa nova estrutura dada pelo direito civil. O primeiro capítulo, esse título, ele vai tratar dos crimes contra o casamento. Veja, a gente vai ver depois outros capítulos, crimes contra o estado de filiação, crimes contra a assistência familiar, crimes contra o poder familiar. Mas esse primeiro, que começa no artigo 235, ele vai tratar do crime de bigamia, né? E outros, ou seja, o valor jurídico protegido é o casamento. E aqui eu queria de novo trazer aquela ideia, Gabriel. No momento em que o direito civil reconceituou, ressignificou a ideia do casamento, automaticamente a gente vai incorporar isso ao direito penal e a gente vai ler isso de uma maneira diferente, tá bom? Então veja o que diz aqui o artigo 235. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Veja, esse alguém aqui é qualquer pessoa casada. 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Eu costumo brincar, Roberto, que esse crime é um crime que só homem pode praticar. Eu não vejo mulher praticando o crime de bigamia. Porque o homem é burro o suficiente para praticar esse crime. A mulher é muito inteligente, né? A mulher é um ser mais evoluído. A mulher consegue, por exemplo, fazer 10 coisas ao mesmo tempo e ainda reparar que a única coisa que você está fazendo sozinho está errado, né?
Porque veja só o que é o crime de bigamia. O crime de bigamia, eu costumo dizer que ele é, Luiz, o crime mais difícil para um advogado defender. João Pedro, eu tenho dificuldade de imaginar um crime mais difícil do que esse para que você, como advogado, possa defender. Porque o que é o crime de bigamia? O indivíduo casado, portanto, ele foi ao cartório, ele assinou ali um livro, casou com a pessoa A, ainda durante este casamento válido, ou seja, o casamento não foi desfeito pelo divórcio, pela anulação ou pela morte de alguém, o casamento, portanto, juridicamente está válido. Ele vai, Roberto, e casa de novo com outra pessoa. E veja só, ele assina o livro. Então, eu tenho uma prova documental, portanto, uma prova material, produzida pelo próprio réu, e suficiente para comprovar o crime. Veja como é difícil você defender esse crime. Porque, na verdade, você tem ali... Meu amigo, você assinou aqui? Assinei. Você assinou aqui? Assinei. Eu não preciso de mais nada. Acabou. Essa prova já é suficiente. Professor, Oi, Juliana. nesse caso aí, ele poderia escolher qual dos casamentos ele quer manter? Não. O último seria anulado? O último seria nulo. Né? O último, ele não é sequer anulável, Juliana. Ele é nulo. Porque eu tinha um impedimento absoluto para celebrar o segundo casamento. Tá? Então, lá no direito civil, vocês vão trabalhar com aqueles conceitos de anulável e nulo. Aqui eu tenho uma nulidade. O segundo casamento, ele é nulo. E tinha um impedimento absoluto que eu não posso transpor, que invalida aquele casamento. Né? O que eu posso é, lá no direito civil, e isso vai ter um impacto que a gente vai ver daqui a pouco aqui, tentar anular o primeiro casamento. Se eu, por algum motivo, um vício de vontade, um vício de consentimento, ou qualquer outro, anulo o primeiro casamento, aí eu teria uma lógica diferente. Mas, a princípio, o segundo ele anula. Tá? Então, veja, o crime de bigamia eu não consigo enxergar uma mulher praticando porque ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela não vai fazer isso. Eu tenho ali, Roberto, provas documentais, provas materiais, produzidas pelo réu e suficientes para a caracterização do crime. Então, a bigamia é isso. Eu casar com outra pessoa estando casado formalmente com uma primeira. Esse é o crime. Né? E, repito, um crime muito difícil de defesa. O parágrafo 1º, ele vai trazer uma figura muito interessante. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Veja, a pena lá do caput é 2 a 6 anos, e eu tenho essa figura aqui do parágrafo 1º. Vamos entender, Juliana, o que é isso aqui. O João casou com a Maria. Certo? O João casou com a Maria. Não houve a dissolução dessa relação matrimonial. Repito, pelo divórcio, pela anulação ou pela morte de um deles. Então, o casamento formalmente ele existe. Aí o João vai e casa com a Joana. A Joana nunca foi casada. Então, a princípio, Roberto, eu não teria como acusá-la de bigamia, porque a bigamia o que é? Eu casar 2 vezes com pessoas diferentes. Então, esse tipo penal que é criado aí no parágrafo 1º, ele visa aqui, Luísa, alcançar essa pessoa, que formalmente só está casada uma vez. Mas se ela casou com aquele outro, sabendo que ele já mantinha um casamento válido e vigente, ela também está praticando crime. Claro que aqui tem que existir o elemento do dolo, Thaís, ou seja, eu tenho que ter esse dolo para que eu possa efetivamente responsabilizar esse terceiro. Se eu não conseguir provar que aquela pessoa casou tendo ciência desse casamento anterior, a conduta dela será participativa. Diga, Roberto. Professor, esse casamento é um casamento civil, não é isso? Esse é o casamento, a pergunta do Roberto é fundamental. Né? Na verdade, eu até deveria ter dito isso, e te agradeço pela pergunta, Roberto, para a gente fixar essa ideia. O casamento tratado aqui na bigamia, o casamento que pode gerar essa figura aqui da bigamia, esse casamento válido é o casamento civil, feito naqueles termos do Código Civil, com as formalidades previstas na lei civil. Ou seja, se você casa
num cartório, para a gente usar uma linguagem bem direta, e casa com outra pessoa, por exemplo, numa igreja, isso não configurará efetivamente o crime de bigamia, tá? Porque aqui eu vou considerar, repito, o casamento nos termos e moldes civis. Oi, não, Juliana, pode perguntar, querida. Professor, algum desses crimes contra o casamento também se aplicam na união estável? Porque Não, não. Outra pergunta sensacional. Muito boa sua pergunta. Aqui nós temos que lembrar da ideia, excelente a tua pergunta, Juliana, porque a gente tem que lembrar da ideia do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. E, ademais, a gente tem que lembrar de que eu não posso usar, né, Ju, a questão da analogia in mala parte, uma analogia incriminadora. Então, se a lei penal, de forma expressa, fala em casamento, contrair alguém sendo casado, novo casamento, a interpretação penal tem sempre que ser restritiva. Eu não posso ter uma interpretação ampliativa. Eu não posso ter uma interpretação que amplie efetivamente aquele determinado contexto. Então, a ampliação aqui, ela é efetivamente uma ampliação máxima nesse sentido, mas eu não posso criminalizar. Ou seja, se ele está falando em casamento, eu não posso dizer, mas se ele falou de casamento, a união estável e casamento se equivale e eu vou aplicar para a união estável. Não, você estaria diante de uma analogia incriminadora ou uma analogia in mala parte. Então, isso a gente pode concluir o seguinte, Juliana, se eu estou casado e eu mantenho uma união estável, digamos, com outra pessoa, né, por mais que isso tenha sido enfrentado recentemente no Supremo, na questão da concubina e etc., mas é muito comum a seguinte situação: eu estou formalmente casado, me separo de fato, sem me separar judicialmente, sem fazer o divórcio judicial, e vivo com outra pessoa. Isso não configurará bigamia. Isso não é bigamia. Tá? A bigamia tem um sentido formal e isso é derivado da ideia do princípio da legalidade. Contrair novo casamento. E aí a tua pergunta, ela se complementa com a pergunta do Roberto e a gente fecha essa ideia. Casamento aqui no sentido civil, ou seja, no casamento em que eu preencho todos aqueles requisitos e formalidades exigidas pelo Código Civil. Tá? E aí, Juliana, eu vou voltar aqui à tua outra pergunta, porque veja o que é que nos diz aqui o parágrafo 2º, né? Ele diz assim: anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não há bigamia, considera-se a inexistência do crime. Eu costumo dizer que esse parágrafo 2º, Sara, não é propriamente uma questão de direito, é uma questão de matemática. Bigamia, eu tenho 2 casamentos. Se um deles desaparece, automaticamente eu tenho, Roberto, a própria inexistência do crime. O que ele está dizendo? O que é a bigamia? Eu estou casado e eu caso novamente. A gente já entendeu que o casamento aqui no sentido civil. Se por algum motivo, lá no juízo civil, eu anular o primeiro casamento, vamos imaginar que eu consiga provar que naquele primeiro casamento eu fui obrigado a casar. Alguém me coagiu a casar. Então, se eu anulei esse primeiro casamento, Juliana, só sobrou um. Então, eu não posso falar em bigamia. É matemática. Agora, o que ele diz? Se eu conseguir anular o segundo casamento, por um motivo que, obviamente, não seja bigamia, por isso que eu volto àquela tua pergunta, porque, a princípio, esse casamento aqui é nulo. Eu já estava casado. Mas vamos imaginar que eu consiga provar que esse segundo casamento aqui é nulo, por exemplo, porque houve um vício de consentimento, um vício sobre a pessoa, um vício de vontade. Também desaparece o crime de bigamia. Repita, é por isso que eu costumo brincar que é matemática. Na hora que um dos dois desaparece, ou seja, o que é que eu quero dizer com desaparecer? Lá no juízo civil, lá no processo civil, ele é declarado nulo, eu não posso ter o crime de bigamia, porque eu só posso ter a bigamia quando eu tenho 2 casamentos. Se um deles for reputado nulo, efetivamente, isso vai fazer com que o crime deixe de existir. Essa, inclusive, é a principal, Mariana, tese de defesa que se usa na bigamia. É tentar dizer, olha, juiz, o primeiro casamento é nulo. Claro que quem vai declarar essa nulidade não é um juízo criminal, é o juízo civil. O que o juiz criminal vai fazer é parar o processo, ele dá um stand-by ali no processo, enquanto você resolve sua vida no juízo civil. É uma questão prejudicial, uma matéria que a gente vai ver lá no processo.
Mas essa é, naturalmente, a grande tese de defesa. Por quê, Roberto? Como a prova é material, como eu falava agora há pouco, ou seja, eu tenho um documento assinado pelo réu e outro documento assinado pelo réu, a tese de defesa normalmente passa pela anulação da primeira circunstância, do primeiro casamento, ou pela redação, pela anulação do segundo, por motivo diverso. Em toda essa minha vida no direito, né, eu só vi até hoje um processo de bigamia. Eu era, no século passado, estagiário da Defensoria Pública e nós atendemos lá um réu que era acusado e, obviamente, foi condenado, não tinha como a gente defendê-lo de outra forma, a gente trabalhou apenas com a pena mínima, porque havia uma prova robusta, realmente ele tinha casado com uma pessoa e tinha na cidade vizinha casado com outra pessoa. E era interessante, porque ele ia, Sara, para as audiências com a primeira esposa dizia, não, foi aquela bicha velha que quis que ele casasse, o bicho nem queria casar, o bicho nem queria casar, né? Aquela coisa assim, de, o pobre rei era calado, assim, olhava para baixo, mas que nunca mais levantou a cabeça na vida, né? E não tinha, a prova era muito robusta em relação à figura ali da bigamia, né? Então, o que eu quero que fique claro, né? Eu já te ouço, Alberto, vou só fazer a chamada. O que eu quero que fique claro em relação a isso? A gente tem que olhar esses crimes contra a família com um olhar dado pelo direito civil, ou seja, modernizar essa visão do que significa família, e principalmente em relação, aí falando especificamente em relação à estrutura, né, do crime de bigamia, aquelas duas ressalvas aí, daquelas perguntas, tanto do Roberto quanto da Juliana. Ou seja, o casamento, devo considerar apenas o casamento civil, e isso não incluiria necessariamente a figura da união estável. Roberto, pode perguntar, daqui a pouco eu respondo as outras perguntas. Tá. Professor, então eu posso ter um casamento civil e uma união estável civil também com outra pessoa, simultaneamente. Isso teoricamente tem sido validado, né? Tem sido validado. O Supremo recentemente discutiu a questão da concubina, se teria direitos previdenciários ou não, mas isso a princípio tem sido validado para alguns fins previdenciários, alguns fins civis, né? Mas ainda não está 100% pacificado esse contexto, né? Nós não temos a esfera penal não é crime isso. Não, agora, para o Código Penal, isso não é crime. Ou seja, Okay. eu até posso discutir alguns efeitos, né, ou o alcance dos efeitos puramente civis, mas, do ponto de vista penal, não haverá crime realmente nesse caso. Tá? Eu tenho uma discussão, o Supremo firmou um entendimento agora recentemente nos efeitos previdenciários e etc., mas do ponto de vista penal, o crime, isso é uma das coisas que a gente precisa fixar hoje na aula, o crime só vem existir se e somente se nós tivermos dois casamentos formalmente estabelecidos. O que é um casamento formalmente estabelecido? Aquele realizado nos termos da lei civil, né, e com as formalidades lá no cartório, a pessoa livre, desembaraçada para casar, observados os requisitos, tem lá as testemunhas e tudo isso. Né? Então, eu preciso ter esse casamento formal. Se a pessoa é casada, mas vive em união estável com outra ou não, os efeitos previdenciários disso, os efeitos civis, não nos pertencem, porque para o direito penal isso não representaria crime. Né? A Ana Luísa pergunta o seguinte, professor, se a união estável não está prevista no crime de bigamia, então seria possível uma pessoa manter múltiplas uniões estáveis? Para os fins penais, Luísa, não haveria nenhum reflexo. Para os fins penais, isso não representa crime. Então, a pessoa tem união estável com várias pessoas diferentes. Não é crime em nenhuma dessas figuras que nós vamos estudar contra o casamento. Porque o casamento aqui ele fixa um conceito próprio. Na hora que ele fala em casamento, aí eu vou voltar àquilo que eu falava agora há pouco na pergunta da Juliana, eu tenho que trazer o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que diz que não há crime sem lei que o defina.
Como a gente está muito preso à definição legal em relação a isso. Tá bom? Queridos, a gente vai continuar semana que vem o estudo dos crimes contra a família, vamos continuar, inclusive, nos crimes contra o casamento. Tá bom? Uma ótima resto de semana para vocês, um excelente final de semana. Fiquem em paz, fiquem bem, se cuidem, pelo amor de Deus. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Tá? Um beijo grande a todos. Bom final de semana, professor. Tchau. Abração, Roberto.